Diz assim Romanos 6:1: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E não reina o pecado, portanto, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome pela tua rica e poderosa palavra, e pedimos que o Senhor aplique ela aos nossos corações essa noite. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração esteja preparado a ser dirigido, orientado, apacentado pela tua palavra. Fala-nos claramente, tira, Senhor, embaraços, empecilhos, incertezas, medos, preocupações, ansiedades, ó Pai, que nos atrapalham de entender aquilo que tens a falar com as nossas vidas. Em nome de Jesus, também lança fora o nosso conceito, talvez os preconceitos formados acerca da tua palavra, Pai, que é infalível, fiel, imutável. Fala conosco nessa noite, somos dependentes de Ti, e que o Senhor receba toda a glória sobre a Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre a nossa completa libertação, e sobre três coisas que envolvem essa completa libertação. Escute isso: entre os meados do século XIX, uma guerra civil estourou nos Estados Unidos, uma guerra que pleiteava a libertação dos escravos. Na verdade, era uma guerra contra essa libertação, abolição, e uma guerra que custou a morte do 16º presidente, o famoso Abraham Lincoln. E o interessante é que depois da 13ª emenda passar, e então a abolição tornar-se lei e os escravos serem libertos, uma parte do sul dos Estados Unidos continuou a viver como que se a lei não existisse. E o interessante é que alguns escravos daquela região, quando consultados ou interrogados sobre o fato da escravidão continuar, eles responderam: nada sabemos sobre Abraham Lincoln,
nada sabemos sobre a nossa libertação. Isso foi chocante porque sangue foi derramado, uma guerra aconteceu para que esses escravos se tornassem livres, e agora eles estavam vivendo ou continuando a serem escravos por mera ignorância. Preferiram continuar assim. Essa história sobre a abolição dos escravos nos Estados Unidos diz muito respeito à nossa vida cristã, diz respeito a quem somos, ao que fazemos, diz respeito à ignorância que muitos de nós vivemos. Alguns de nós, irmãos, ainda não entendemos e não valorizamos o fato de sermos libertos por Cristo Jesus. Alguns de nós ainda não entendemos e ainda não valorizamos o fato da cruz de Cristo ter trazido completa libertação sobre nós. Ainda você vai escutar no meio evangélico, no meio cristão, que algumas pessoas continuam trabalhando com quebra de maldição hereditária. Pessoas que ainda entendem que são escravizadas pelo pecado do passado, de quando eram criança, ou ainda não prosperaram na vida porque um trabalho foi feito, uma situação aconteceu, o diabo quando era criança apareceu, e por isso essas pessoas não progridem. Porque entendem que ainda estão amarradas, ainda tem maldição para ser quebrado, ainda tem coisa para ser desfeita, ou seja, pura ignorância. E nós vamos entender por que ignorância, ou o que é ignorância. Uma guerra, uma morte de um homem muito respeitado, que até hoje é um referencial para a nação americana, para o povo americano, faz com que pessoas ainda vivam como escravos. Na verdade, não chega ao conhecimento, ou essas pessoas preferem não entender ou não tomar isso como vida para eles. Nós, como cristãos, ainda temos esse problema, ainda ignoramos a morte de Jesus na cruz, ainda ignoramos o sangue de Jesus derramado. E veja, irmão, é exatamente essa ignorância que nos impede de avançar, é exatamente essa ignorância, ou o ignorar aquilo que o Senhor fez e faz por nós, que nos impede de crescer, que nos impede de viver a verdade do Evangelho, de servir o Evangelho com integridade. É exatamente o fato de ignorarmos o que Cristo Jesus fez por nós, como por exemplo meditamos no domingo passado sobre o poder eficaz do Evangelho, que o Evangelho é poderoso para mudar todas as coisas, fato esse que nós ainda ignoramos, ainda não levamos em consideração. E aí isso é interessante, irmão. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, ele de alguma maneira vem como resposta a esse dilema, ao dilema da nossa libertação, a questão da nossa completa libertação. E veja, em Romanos 5, no capítulo anterior, Paulo apresenta um ensino grandioso que é o famoso ensino da identificação com Cristo. O que Paulo está ensinando no capítulo 5 de Romanos? Assim como nós estávamos ligados ao primeiro Adão, identificados com o primeiro Adão na morte, pelo pecado, agora nós estamos ligados ao segundo Adão, que é Cristo, que nos traz vida mediante a sua justiça. Veja, se o primeiro Adão nos levou a uma condição de morte e de pecado e de escravidão ao pecado, o segundo Adão, que é Cristo, nos traz a libertação do pecado, nos traz salvação,
na verdade, nos torna escravos da justiça. Portanto, no primeiro Adão, morremos, no segundo Adão, vivemos. Esse é o ensino da identificação com Cristo, que está contido no 5º capítulo, no capítulo anterior, de Romanos. E veja que interessante, irmão, é exatamente no capítulo 5 que Paulo vai terminar o capítulo dizendo: olha, se o pecado habitou ou abundou sobre vocês, quando vocês viviam identificados com o primeiro Adão, muito mais agora superabundou a graça sobre vocês, porque agora vocês são de Cristo, ou pertencem a Cristo, são filhos da justiça. Se outrora vocês viviam uma vida de escravidão, se outrora vocês viviam uma vida de mentira, se outrora vocês viviam em trevas, agora a graça de Deus tem superabundado, tem trazido luz sobre a vida de vocês. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que diz o verso 20 de Romanos 5. Então veja o que Romanos 6 vem nos trazer. A primeira lição que Paulo nos traz, irmão, no verso 1 e 2, a primeira coisa que ele quer deixar claro, ele escreve Romanos 6 meio que como um pastor visionário, como alguém pensando nos problemas, que estavam para surgir na igreja de Roma, ou que provavelmente já estivessem começando a aparecer. E que problema era esse? Um deles era uma classe de falsos cristãos, conhecidos como libertinos. Falsos cristãos que pregavam a liberdade, a prática do pecado. E a ideia era o seguinte: se Cristo superabundou com a sua graça em nós, quanto mais pecamos, maior será a graça derramada sobre as nossas vidas. Quanto mais vivemos em pecado, mais receberemos do dom de Deus, mais receberemos da dádiva da graça. Uma mentira terrível. E que Paulo começa respondendo no capítulo 6. O que ele diz? Ele pergunta e ele mesmo responde: que diremos, pois? O que falar diante disso? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí? Isso era o problema dessa classe de falsos cristãos, libertinos, que estavam de alguma maneira se infiltrando dentro da igreja cristã em algumas regiões da Ásia, e certamente chegariam ou já estavam em Roma. Paulo então, ele escreve a fim de prevenir a igreja. E aí, diante do fato de termos sido perdoados em Cristo, diante do fato de termos recebido uma inundação da graça de Deus, o que faremos? A partir dessa libertação, dessa vida que recebemos no segundo Adão, que é Cristo, continuaremos agora no pecado, a praticar o pecado para que essa graça aumente em nós? Ele vai responder, olha o verso 2: de modo nenhum. Sendo mais objetivo, é claro que não, óbvio que não. E a continuação: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ele não somente dá uma resposta direta, mas explica o porquê não. O porquê não podemos continuar a viver na prática do pecado. Por que não podemos continuar a viver uma vida libertina? Uma vida achando que Deus não olha para mim, que Deus não me vê. Achando que Deus não se revela na minha vida diária, e de que o que eu faço fora do ambiente religioso não tem nada a ver com Deus. Então ele está dizendo, é claro que não, de modo nenhum.
não continuaremos a pecar para que a graça aumente. Nós morremos para o pecado. Sabe, irmão, que às vezes existe um entendimento equivocado em nós, pensando que Deus nos ama mais ou menos, dependendo do que a gente faça, o amor de Deus aumenta ou diminui, dependendo do que façamos, a graça de Deus aumenta ou diminui, dependendo do que façamos, a misericórdia de Deus. Deus não muda, irmão. Deus não oscila, Ele não é como nós, que um dia estamos fervorosos, alegres, que acordamos felizes, louvando, engrandecendo, e bendizendo esse Senhor, e às vezes do meio-dia para a noite, a gente está desanimado, espraguejando, falando palavras torpes, com o coração de Deus. Não é como nós. Deus não oscila, nele não há variação. Portanto, Ele não nos ama de uma maneira agora e nos ama de outra maneira amanhã ou depois. O amor de Deus não aumenta nem diminui. Ele ama e ama em sua totalidade. O amor faz parte da sua essência. Deus é amor. É muito maior do que o que a gente consegue sentir sobre amor. Ele é. Nós sentimos o amor. Nós nos envolvemos em amor, nós nos entregamos ao amor, nós fazemos dedicação de amor, nós fazemos tantas coisas por amor, mas Deus, em sua essência, Ele é amor. Ele é. Ele não se torna, Ele não experimenta, Ele é. Diferente de nós. Então veja que o que Paulo deixa claro é que não continuaremos a pecar, porque nós já morremos para o pecado. E veja o que ele diz no verso 3, e aí então vem a questão da ignorância. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. E aí Paulo então vai pontuar uma questão interessante. O ignorante é aquele que ignora. E olha, irmão, normalmente quando a gente pensa em ignorante, parece que o ignorante é alguém bruto, que não teve acesso ao estudo, que não teve acesso à informação, que não teve acesso ao conhecimento. A gente às vezes faz essa rotula ou pensa em um ignorante dessa maneira. É alguém bruto que não teve acesso a nada. Mas veja, eu concordo que o ignorante seja alguém bruto, mas o ignorante não é alguém que não teve acesso a nada. Na verdade, o ignorante é aquele que rejeitou as oportunidades que teve, os acessos que teve, ou mesmo o conhecimento que tem. É alguém que sabe, mas ignora o que sabe. É alguém que tem conhecimento do que é certo, mas ignora o que é certo. É alguém que tem conhecimento do caminho que deve andar, mas ignora o caminho. Paulo está falando, ou vocês estão ignorando o fato de que todos nós que fomos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Porque é exatamente por essa morte que nós recebemos a justificação, a regeneração, o perdão dos pecados. É pela morte que somos libertos. Então nós que fomos batizados, naquele momento, como um símbolo cristão, nós fazemos profissão de fé, confissão de fé, que os nossos pecados estão sepultados, enterrados, e que publicamente a partir daquele momento nós estamos assumindo um compromisso de viver, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura.
e as coisas velhas passaram. A ideia de viver como o antigo Adão passou. Essa ligação com o pecado foi rompida, porque agora somos nova criatura. Então, veja que coisa, o que ele coloca é: não ignorem que quando vocês foram batizados na morte. Morremos, assumimos o compromisso, tivemos o nosso atestado de óbito, de que nós morremos para a antiga vida, nós morremos para o antigo homem, nós morremos para o mundo. Esse é o compromisso que Paulo deixa claro que a igreja precisa assumir, o compromisso da nova vida. A nova vida que vem, que está em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer exatamente que, a partir do verso 3, não ignorem o fato de vocês terem sido batizados na morte de Cristo. Olha o que diz o verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Exatamente o que Paulo disse aos Coríntios e que ele confirma aqui: morremos e ressuscitamos para que possamos andar em uma nova vida, ter uma nova vida. E isso é uma coisa linda, irmão. Tudo isso foi feito para que nós cristãos desfrutássemos de uma vida nova, não mais aquela vida de injustiça, mas uma vida de justiça que se manifesta em Jesus, por meio de Jesus. A história, não sei se você já ouviu a história de uma mulher que amava muito seu marido. Passaram alguns anos casados e o seu marido faleceu. Ela amava demais aquele homem, e ela mandou embalsamar e colocou aquele homem dentro de um vidro, como um aquário desse, na sua sala de estar. E todo dia ela saía de casa e quando chegava, ela dava bom dia, amor, como você está? Como o seu dia foi? Ela falava com ele todo dia. Mas um dia essa mulher fez uma viagem, e nessa viagem conheceu um homem, e se apaixonou e casou. E quando ela volta para casa agora com o seu novo marido, ele entra em casa e toma um susto. Que é isso? Esse é o meu antigo amor. Diga oi para ele. Deus me livre, eu vou enterrar. E imediatamente ele tirou do vidro, cavou uma cova e jogou aquele homem para dentro da cova. Isso parece legal, mas isso fala da nossa vida. Nós às vezes fazemos isso com a gente mesmo. A gente pega o velho homem, a velha mulher, e põe bálsamo, e bota lá no cantinho da nossa vida, da nossa sala espiritual, de modo que a gente está convivendo, né, um novo homem com o velho que está lá, com o morto, com o defunto. Nós morremos, irmão, e isso não é brincadeira. Precisamos entender, quando se fala de humanidade, que nós chegamos a Cristo, na verdade, mortos. A pior morte que podemos enfrentar não é a que consome o corpo, mas é o completo afastamento de Deus. Lembra que o juízo de Deus se manifesta no mundo. E o juízo, a sentença ou a condenação é não crerem no unigênito Filho de Deus. É exatamente o problema de crerem em Jesus. Então nós precisamos entender que nós chegamos mortos em Cristo. Cristo nos deu vida.
nos ressuscitou, nos deu alegria, nos deu esperança, trouxe sentido à nossa vida. Então, como nós podemos escolher continuar a viver como mortos? E veja, às vezes esse nosso dilema de vida diária se assemelha, é idêntica à história de Israel saindo do Egito, aonde Deus proveu o pão, a água, o sustento, não permitia que as vestes se acabassem, que as sandálias se desgastassem. O Senhor colocava a mão sobre aquele povo e cuidava fielmente daquele povo. Mas vez por outra, quando um ventozinho soprava, quando um problema aparecia, imediatamente aquele povo invocava dos mortos a sua antiga natureza e queria voltar a servi-la. E é o que muitos de nós fazemos, a gente faz invocação de espírito morto, quando damos lugar à nossa antiga natureza para viver como se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar. É uma conversa que eu ouvia de um rapaz que disse: não, rapaz, eu estava em um culto e o pessoal começou a interceder, e naquele momento eu entendi que, olha, eu comecei a me lembrar de coisas do meu passado que eu tinha feito, e naquele momento eu comecei a quebrar aquelas maldições, e eu percebi que algo estava saindo da minha vida, porque haviam coisas amarradas, embora eu tivesse anos de crente, e não tinham sido desamarradas. Eu falei: pelo amor de Deus, que Cristo fraco é esse, né? Que não consegue desamarrar laços em nós da nossa vida. Que Jesus fraco é esse, irmão? O nosso Jesus não é como nós, irmão. O sangue derramado no madeiro não foi um sangue como o nosso. De fato, o nosso não vale coisa nenhuma. Mas o dele é o sangue precioso, puro, santo, que foi derramado a fim de quebrar toda maldição. Toda maldição que estava sobre mim, ele levou sobre ele. Toda maldição que estava sobre nós, ele levou sobre ele. A Escritura diz que ele se fez maldito em nosso lugar. E eu não penso que o que ele fez por áreas pontuais da nossa vida. Ele fez para nos livrar disso, daquilo, mas isso aqui ele não fez porque depende de que eu faça. Se depende de mim, é porque eu sou mais forte do que ele. Tudo é dele, irmão. Tudo depende dele, a libertação vem dele. É ele que quebra o laço, é ele que desfaz o nó, é ele que liberta, é ele que quebra as correntes, é ele que desfaz, que quebra os grilhões, é ele que fez na sua morte, e exatamente temos esperança por causa da sua ressurreição. Morremos com ele e cremos que viveremos eternamente, porque ele ressuscitou. Isso parece simples, e talvez você entenda isso, mas entender não quer dizer que você viva. Deixa eu compartilhar um pouco o que a gente falou aqui na escola dominical pela manhã. A gente falava sobre culto doméstico, sobre culto do lar, e a gente tratou aqui questões bem interessantes acerca do culto. Que, por exemplo, quando a gente fala o que é culto, nós cristãos temos palavras arranjadas, pré-fabricadas, para explicar o que é culto. A gente vai dizer culto é devoção, culto é adoração, culto é louvor. E se você perguntar o que é adoração, você vai falar o que é entrega. Se você perguntar o que é entrega, entrega é voluntariedade, o que é voluntariedade, a gente vai explicando, mas a gente nunca chega no que é para... O que é culto a Deus? A gente não entende ou não quer chegar no ponto correto, que o culto a Deus não está ligado, amarrado, atrelado, a uma forma, a um sistema religioso.
Nós servimos um Deus que em toda a Escritura se manifesta na informalidade. Um Deus que, quando Moisés está trabalhando, apacentando lá as ovelhas, então ele perde uma, então encontra uma sarça se consumindo, algo inusitado, completamente informal. Não é um ambiente religioso, não é um templo, não é uma sinagoga, é um deserto, onde tem uma sarça que não se consome pelo fogo, e Deus fala com ele através da sarça. E é interessante que a santidade da qual Deus se refere, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, não é o lugar, não é a terra, não é o espaço, o tempo, é a presença do Deus que está ali, é onde Ele está. O problema é que a gente, é adorar, é isso, mas a gente esquece que o culto se manifesta, ou é aquilo que fazemos quando nos relacionamos com o próximo, nos relacionamos com a esposa, com o marido, com os filhos. A Escritura diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio. Olha o problema religioso. O problema religioso é que nós achamos que Jesus só está no meio quando nós estamos falando no nome Jesus. E na verdade, Jesus está no meio quando a verdade é pronunciada. Talvez você esteja em casa ensinando o seu filho, e corrigindo e falando para ele o que é ser filho, como ele deve se comportar, como ele deve viver. E Jesus se manifesta exatamente nesse relacionamento quando a verdade é transmitida. Porque Ele é a verdade, o nome dEle é verdade, o nome dEle é caminho, é vida. Ele é amor. Quando o amor se manifesta, Jesus nesse meio se manifesta. Mas na nossa cabeça religiosa, a gente acha que culto é sempre esse ambiente formal, e que nem sempre atinge o que deve atingir, o seu coração. É provável que você seja muito mais atingido na informalidade. Quando você está com a sua esposa, com o seu marido, quando vocês juntos estão compartilhando, dialogando, conversando, tratando problemas. Aí aquilo que você ouviu nesse lugar começa a fazer sentido para a sua vida. De outra forma, se você não viver, não se relacionar, tudo que você escuta aqui dentro, irmão, pode entrar no ouvido e sair no outro, ou está aí alojado em algum lugar do seu coração, mas que não serve para coisa nenhuma, porque você não vive. Veja que, como isso é interessante. Andar em novidade de vida é ter uma vida completamente nova. A partir daqui, do verso 4 e 5, entrando então no verso 6, até o verso 5, Paulo trata o assunto, a questão da libertação do pecado, primeiro apresentando o problema e fazendo considerações a respeito do problema. Agora, ele vai apresentar de fato a solução. Ele vai mostrar à igreja em Roma, aos irmãos que lá estão, que precisam levar pelo menos 3 coisas em consideração: saber, escute, considerar e oferecer. Vocês precisam saber que, vocês precisam considerar-se assim, e vocês precisam oferecer-se. 3 coisas vêm agora na continuação do texto: saber, considerar e oferecer. É o que o verso 6 começa dizendo. Olha, sabendo isto, o que ele vem tratando, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Diga para o seu irmão assim: tu está ouvindo isso, irmão? Tu está escutando isso, sério mesmo? O seu velho homem ou a velha mulher foi morta, está sepultada.
já não existe, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Sabe o que a gente às vezes não entende? O nosso credor era o pecado, e nós estávamos mortos para Deus, e éramos escravos do pecado. E o que Jesus vem fazer? Ele traz sobre nós vida, de modo que nós agora morremos e fomos sepultados para o pecado. Dessa forma, existe uma questão interessante: nós já não devemos nada ao pecado. Por exemplo, irmão, o cara que morre hoje, ele pode estar devendo a casa Pio. Ele morreu, ele não deve mais nada. Ele está morto, não tem mais como cobrar. Ele não tem mais obrigação de pagar. O nome dele vai ficar sujo. Pois é. Mas aí, ele também não compra mais, verdade. Morreu. Ninguém cobra defunto, irmão. Defunto não deve nada a ninguém. Talvez você não entenda isso, mas a morte é o exato grito de liberdade. Morri, estou livre. E é exatamente isso que o texto ensina sobre o pecado. O pecado não deveria estar sobre nós, nos cobrando. Não deveríamos ser credores ao pecado. Não deveríamos ser devedores do pecado. Já que nós morremos para ele, portanto o pecado já não tem direito de nos cobrar, porque para ele estamos mortos. Quem morreu, morreu. É isso que ele está dizendo. Se você morreu, meu irmão, você morreu. E olha, você vê que o que a gente tem em Romanos não é um escrito louco, irresponsável de Paulo. Paulo não está falando que o cristão tem que andar em um patamar, pisando em nuvem, e que agora o cristão não tem pecado, e por isso ele anda diferente dos outros, porque aí você chega no capítulo 7 e você entende o que Paulo está ensinando claramente. Mas no capítulo 7 ele vai dar com clareza a explicação sobre o pecado que ainda habita em nós. Ele vai dizer: olha, o pecado está em mim. É verdade, mas eu não estou mais no pecado, agora estou em Cristo. O pecado continua na minha carne, no meu corpo mortal. É verdade, eu ainda quero satisfazê-lo. Eu entendo o que é o bem, eu quero o bem, mas vez por outra eu cedo ao que é mal. Eu ignoro o que é bem, eu ignoro o que vem de Deus e eu faço o que é mal. E isso eu consinto que há pecado em mim. É verdade, está aqui, mas eu já não estou nele. Enquanto que o meu corpo ainda é escravo do desejo, a minha mente está liberta em Cristo. Ele não ignora o fato de sermos ainda seres humanos caídos, de termos ainda uma natureza corrompida. Ele não ignora esse fato. Não ignora o fato de estarmos ainda no mundo e termos que lutar contra o mundo. Veja então o que ele nos ensina. Precisamos saber isso, que o velho homem morreu. E olha só o que ele diz no verso 8, continuando sobre a questão do saber. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de quê? Sabedores, cientes, conscientes, tendo consciência disso, de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado,
mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui tem um ensino grandioso. Ninguém pode nascer de novo duas vezes. Impossível. Ninguém pode morrer duas vezes. Os que são de Cristo são de Cristo. Quem nasceu, nasceu. Quem morreu, morreu. Não tem como, eu nasci de novo. Aí passou uns dias, eu morri, agora estou morto. Aí passou um tempo, nasci de novo. Nasci agora com Jesus. Aí passa, morri. Eu acho que você está com um problema. Talvez você nem existe. Você é só uma alma penada andando por aí, porque você não nasceu e você não morreu. Na verdade, você continua morto, né? Porque quem nasce, nasce, irmão. A Escritura diz que ao homem é justo ou digno morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. E ele fala assim da morte completa, a completude dessa morte. Mas quanto à nossa espiritualidade, o Senhor só nos regenera uma vez. Ele só nos justifica uma vez. A justificação é um ato único. Ninguém é justificado duas vezes. O cara foi justificado do pecado, mas aí sabe como é que é a vida, é difícil e tal. O cara foi lá e agora está vivendo lá, mas Deus é poderoso para justificá-lo de novo. Ele é poderoso, mas ele não justifica de novo, porque a justificação é uma só. É melhor então nós entendermos que esse indivíduo nunca foi justificado. Ele não sabe o que é nascer de novo e não conhece a regeneração. Ele não sabe o que é o Espírito Santo. De fato e verdade, ele não tem conhecimento de Deus. Ou se o tem, não passa de um ignorante. O texto é muito claro. O que morreu, está morto. Amigão, se você morreu para o pecado, morreu. Veja bem, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que o pecado não exista, que o pecado não se coloque diante de nós, que o pecado não se exiba em nossa frente, nos tentando, nos convocando, apelando aos nossos desejos, às nossas fraquezas. Mas o que Paulo deixa claro é que nós estamos em Cristo. O que ele disse no capítulo 5, sim, um dia vocês foram completamente dominados pelo pecado, vocês estavam mergulhados no pecado, mas agora vocês estão libertos em Cristo Jesus. Aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus. É isso que ele quer que eles entendam. E portanto ele apela à razão. Saibam, sabedores disso, sabendo isto, o que morre, morre uma só vez. Não ignorem o fato, é isso. Não sejam ignorantes para com a vossa salvação. Saiba que Cristo Jesus foi à cruz a fim de libertá-los do pecado, de modo que vocês estão livres em Cristo Jesus. Não ignorem esse fato, de que nele vocês morreram e nele viveram. A segunda lição que temos é que ele vai nos falar acerca de considerar o que diz o verso de número 11. Ele diz assim, assim também vocês, nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E não reina o pecado, portanto, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que eu acabei de dizer, Paulo está deixando ainda mais claro aqui, mas aqui ele coloca uma questão fundamental para a fé cristã. Quando se fala em considerar
é algo que diz respeito a um fato e não a uma suposição. Quando o texto fala em considerar, ele está falando, leve isso a sério. Isso é verdade. Considerar é tomar consciência daquilo que já se sabe. Vocês não são sabedores que vocês morreram em Cristo Jesus? Que vocês foram sepultados em Cristo Jesus? Aí a gente vai responder o quê? Sim, temos consciência disso, sabemos isso, reconhecemos isso. Pois então considerem-se assim, vivam assim, tomem isso como verdade para a vida de vocês. Considerem-se, vejam-se, vivam como mortos para o pecado. Isso precisa fazer parte da natureza de vocês, da mente, do coração. Precisa ser uma certeza que seja vista na prática, ou seja, tomem consciência disso. Tornem isso notório, que vocês estão mortos, que o pecado já não reina em vocês. Isso é interessante, irmão. Nós, como cristãos, não podemos viver uma vida fantasiosa. O Evangelho não é uma fuga da realidade. E veja que, como cristãos, a gente precisa reconhecer os nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos sentimentos contrários à vontade de Deus, as nossas inclinações para aquilo que é mal. Precisamos reconhecer os problemas que enfrentamos, irmão, as dificuldades que temos. Como cristão, precisamos reconhecer quem nós somos. O que Paulo está falando acerca do considerar-se mortos, ele está falando, reconheçam o estado de vocês, reconheçam. Vejam, vocês estão mortos para o pecado, e considerem-se assim. Paulo é equilibrado quanto a isso, irmão. Não ignorando o poder do pecado, ele diz assim, então no verso 12, que o pecado não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões. Então vem a terceira atitude, que está no verso 13, oferecer. Mas ele começa o verso 13 com uma negação, não ofereçam, ou nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Olha, irmão, talvez você entenda claramente isso. Paulo está falando assim, olha, não permitam, não entreguem o corpo de vocês ao pecado. E aí aqui eu não quero deliberar, dizer sobre o que ele está falando. É o que, pastor? É porque não pode cortar cabelo? Ah, pastor, é porque não pode fazer unha? Porque não pode fazer assim? Não pode usar bermuda? Não pode usar... É o que, pastor? Eu acho que você é maduro para entender que não tem nada a ver com isso. Ele está falando de pecado. O problema é que se manifesta de dentro para fora. E a gente às vezes está muito preocupado com o estético, com o exterior, e nós esquecemos daquilo que importa para Deus, que de fato é o nosso interior. Ele está falando mais ou menos assim, cara, cuidado com os olhos, cuidado com o coração, cuidado com a boca, cuidado onde você coloca o seu pé, não empreste o seu corpo, para que esse seja instrumento de iniquidade. Sabe o que a Escritura diz, né? Que a boca só fala do que o coração está cheio. Cuidado com o que entra no seu coração. Cuidado com o que tem transbordado no seu coração. A gente tem aprendido na semana acerca da prudência, acerca da força. Então seja prudente no que você fala, no que você pensa, no que você faz. Pense antes de falar e fale, e pense antes de falar, né? E se falou, pense no que você diz. Seja reflexivo. Não ceda, não se empreste, não se torne instrumento do pecado contra alguém.
ou contra Deus. Não ofereçam-se ao pecado, é o que ele está dizendo. Aí ele diz então assim: mas oferecei-vos a Deus, ao invés de se oferecer a fim de ser instrumento da iniquidade, ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e o vosso corpo e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Faça o contrário, em vez de servirem ao pecado, em vez de cederem o corpo à iniquidade, cedam o corpo para serem instrumento da justiça de Deus, irmão. E olha, ser instrumento da justiça de Deus, a justiça de Deus se manifesta no seu Filho Jesus, no seu Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Portanto, se deixe ser usado por Deus para o Evangelho, para os outros, para os perdidos. E no verso 14 ele termina dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Eu gosto algumas vezes de usar a Bíblia Viva, nada pessoal, né? Diz assim o texto na Viva: nunca mais o pecado precisa voltar a ser senhor de vocês, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escravizava, mas livres sob a compaixão e a misericórdia que vem de Deus. Vocês já não estão amarrados ao pecado, vocês estão livres por meio da compaixão e da misericórdia que vem de Deus. Portanto, não se coloquem sob o jugo do pecado, vocês estão mortos para ele. E olha, irmão, talvez essa seja uma daquelas verdades que nós, como servos de Deus, precisamos tomar consciência. Nós somos sabedores que nós somos salvos por Jesus, portanto, certamente, essa é uma verdade que nós precisamos tomar consciência, entender que estamos mortos para o pecado e que não podemos nos deixar ser escravizados para o pecado. E oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, onde diz Romanos 12 que é o nosso culto racional. Portanto, eu concluo dizendo, irmão, que nós não podemos ser ignorantes quanto ao que Deus fez e faz por nós. Nós não podemos ignorar a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça é o que nos mantém aqui, de pé. E essa graça, irmão, que é algo maravilhoso, nós às vezes não entendemos a dimensão, a proporção da graça. A graça de Deus se manifesta de duas maneiras. Primeiro, a graça universal, a graça que se manifesta sobre todos, a graça que se manifesta sobre o mundo que está lá fora, as pessoas que vivem alienadas de Deus, distantes de Deus, mesmo assim, essas são instrumentos ou objetos da graça de Deus. A graça de Deus chega a elas e é derramada sobre elas. É a graça comum, a graça universal. A segunda grandeza, manifestação dessa graça é a graça especial. A graça comum já é suficiente para revelar o Criador. A graça se manifesta no céu, nas estrelas, no ar que respiramos. A graça comum se manifesta na vida cotidiana, de cristãos e não cristãos. Mas a graça especial,
é o motivo que nós estamos aqui, é ela que nos traz aqui, é ela que nos traz a confessar, a confissão, é ela que nos traz a entrega, é ela que nos traz a renunciar quem somos, é ela que traz isso sobre nós, é ela que muda a nossa vida, é ela que nos agarra e nos amarra, é pela graça de Deus, irmão. E nós temos recebido essa graça especial. É o que ele diz: olha, vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E aí, na continuação, ele vai falar: e aí, então a gente, já que está debaixo da graça, vamos continuar a fazer, a pecar? Claro que não. Já que não estamos debaixo da lei, a gente não precisa obedecer à lei? Paulo vai explicar também que não. Mas o que ele quer dizer, irmão, é que nós estamos libertos pela graça de Deus. E nós recebemos completa libertação de Deus, completa libertação de Deus. Pastor, mas assim, sabe, o meu jeito, a minha maneira, os meus desejos são fortes. Eu tento, mas não consigo. Pois é. O problema é que nós tentamos. O problema é que nós queremos fazer. E nós não entendemos que isso é a graça que faz em nós. Eu acredito que se há algo que nós devemos fazer nisso tudo, irmão, é se deixar, é se entregar, é descansar. Saber o que Deus fez por nós. Considerar, tomar isso como verdade sobre as nossas vidas. E então, o que nos resta é se entregar. Se entregar à vontade de Deus, se entregar à graça de Deus, que nos molda, nos muda e nos aproxima de Deus. Eu não sei se eu estou sendo singelo demais em falar sobre a graça, mas às vezes, pensando na graça, eu penso que como uma corda que Deus lança sobre nós, e não é uma tentativa de nos enlaçar, de nos puxar para perto dele. Deus não erra, Deus não é equivocado no que faz. Ele não lança essa graça sobre nós pensando que ela pode ou não pode funcionar. O que ele faz, ele tem certeza que acontece. Portanto, nós fomos alcançados por essa graça, somos frutos dessa graça. Estamos livres para servir a Deus, irmão. Não como escravos do pecado, mas agora como servos da justiça. Segundo, uma vida de mais pecado não significa uma vida de mais graça. Na verdade, se nós continuamos a viver em pecado, isso mostra que nós temos uma vida desgraçada, que o que falta é a exata graça de Deus sobre nós. E por fim, saber considerar e oferecer-se a servir a Deus com o que somos de melhor. E olha, não há nada de melhor ou de bom em nós se a graça de Deus não se manifestar. Vamos orar, fica de pé. Estamos libertos. E essa libertação não é temporária, passageira.